Pronto, beleza, já está gravando. Então, galera, nessa aula de revisão, eu quero trabalhar com vocês nos exercícios das listas que eu passei até agora, tá? Com relação a esse material, tem alguma dúvida? Bora começar a trabalhar aqui devagarinho. Se não, né, eu posso escolher algumas questões que eu acho interessantes, mas o ideal seria mesmo trabalhar nas questões que vocês tentaram resolver, que vocês tiveram dúvida. Professor, eu tenho... Oi, Thaís. Eu tenho uma dúvida na primeira lista. Primeira lista, qual questão? A última. A última. Pronto, bora lá. Eu não consegui achar todos os dados. Pois é, vamos... Só um detalhe, tá? Não vamos... Não, mas era sem olhar para o gabarito. Eu não consegui mesmo uma forma de achar. Beleza, vamos interpretar aqui essa questão, tá bom? Primeira lista, 10ª questão. Quando os terminais de uma bateria são conectados em duas placas condutoras paralelas separadas por uma certa distância, né, esse vão pequeno, as cargas resultantes sobre as placas produzem um campo elétrico. Ou seja, como a gente já avançou um pouquinho mais, isso é o campo elétrico gerado dentro de um capacitor, né? O que ele está descrevendo é um capacitor de placas paralelas, mas tudo bem. Se essas placas estão separadas por uma distância de 1 centímetro e conectadas a uma bateria de 100 volts, como indicado na figura, o campo elétrico está orientado verticalmente de baixo para cima. E seu módulo é dado de 1 vezes 10 elevado à quarta newton por coulomb. Qual é a aceleração do elétron liberado no repouso na placa superior? Tá certo. Beleza. Vamos lá. Então, vamos ver. Aqui a gente vai usar a segunda lei de Newton, certo? Nessa letra a gente vai fazer o uso da segunda lei de Newton, onde força resultante é igual a massa vezes aceleração. Ele pergunta justamente qual é a aceleração. Então, a gente já vai encontrar aqui da segunda lei de Newton. Ele deu a massa do elétron, né, que a gente vai usar aqui, e eu preciso saber quais são, né, as forças que estão atuando nessa situação. Ok? Ok. Vamos lá. Eu tenho campo elétrico, e aí eu consigo determinar... Estou na dúvida aqui só se eu vou utilizar a força-peso, né? Porque eu poderia escrever essa força resultante como sendo a força elétrica mais a força-peso. Porém, a gente sabe que a força eletrostática ela é algumas ordens de grandeza maior do que a força-peso. Então, eu vou desconsiderar essa força-peso, tá? Pelo seguinte. Vamos fazer o cálculo e depois a gente vê se precisa ou não incluir essa força-peso, tá bom? Mas vamos ver aqui o seguinte. Se o campo elétrico... Vamos lá, vamos desenhar a situação que eu tenho aqui. Se o campo elétrico aponta de baixo para cima, se o campo elétrico aponta de baixo para cima e a carga é negativa, aqui eu tenho o campo elétrico. Não. Aqui eu tenho o campo elétrico. Certo? E essa carga
ela é uma carga negativa por se tratar de um elétron, então a força eletrostática vai estar na mesma direção, só que no sentido contrário, certo? Justamente como está indicado aqui na figura. A força está apontando para baixo. E a gente pode escrever o seguinte, que o campo elétrico ele pode ser escrito como sendo força em função da carga. Então, essa força é igual à carga do elétron vezes o campo elétrico, que é o que está mostrado bem aqui, ó. Na figura, na própria figura, a gente já tem algumas dicas do que está acontecendo, tá certo? E aí, como eu quero a aceleração, eu vou substituir essa força na segunda lei de Newton. Então, a aceleração vai ser a força, que é a carga vezes o campo, tudo isso dividido pela massa. E aí eu tenho que a carga em módulo 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, o campo elétrico é 10 elevado a 4, e a massa do elétron é 9,1 vezes 10 elevado a menos 31. Então, só calcular quem é esta aceleração. E eu deixei minha calculadora em casa. Aqui não. Deu 1,75 vezes 10 a 15ª. 1,75 vezes 10 elevado a 15 metros por segundo ao quadrado. Agora eu pergunto, vamos verificar, né, só a título de curiosidade, vamos calcular quantas vezes a força elétrica é maior do que a força peso, certo? Só para a gente ter essa ideia de magnitude, para saber se o peso tem que entrar nessa equação da minha força resultante, tá? Então, este termo aqui, o numerador da minha equação, está me dando quem é a força eletrostática, tá? Que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 5, tá certo? Então, a força eletrostática é 1,6 vezes 10 elevado a menos 5 newtons. Vamos calcular a força peso, só para a gente ter ideia da magnitude, certo? A força peso, sendo massa vezes gravidade, essa força peso é igual a massa de 9. Aqui eu estou preocupado com ordem de grandeza, então eu vou arredondar esses valores, tá? 10 elevado a menos 31 vezes 10 da gravidade. Então, a força-peso é igual a 9,1 vezes 10 elevado a menos 30 newtons. Ora, a força eletrostática é 10 elevado a menos 5. A força-peso é 10 elevado a menos 30. Então, ela é 25 ordens de grandeza menor. Então, você pode simplesmente ignorar o efeito do peso do elétron nessa situação. Tá certo? Então, neste caso, né, aqui vamos fazer uma observação. A força-peso é muito menor do que a força elétrica. Quantas vezes menor? Da ordem de 10 elevado a 25 vezes menor. Força eletrostática. Ok? Então, eu posso ignorar a força-peso. Tranquilo? 10 elevado a menos 19. Tá. Vem aqui. Verdade. Aqui não é menos 9, é menos 19. Então,
Tá, então aqui vai ficar 10 a menos 15. Tá, vai dar quanto a resposta? Tá certo. A resposta está certa. Foi eu escrevi errado. Pronto. Não, beleza, beleza. Então, aqui, neste caso, aqui a diferença é que esse termo bem aqui é 10 elevado a menos 15. Tá? Enfim, continua a observação que a gente fez, continua sendo coerente. Tá certo? Então, a diferença entre a magnitude da força-peso e a magnitude da força eletrostática é da ordem de 10 elevado a 15. Beleza. Agora eu quero saber o seguinte: qual é o módulo da energia cinética adquirida pelo elétron ao longo do trecho de 1 centímetro até a placa inferior? Tá, beleza. A gente precisa calcular. Eu tenho a aceleração. O elétron foi liberado do repouso. Velocidade inicial igual a 0. Tem uma aceleração. Tem o deslocamento de 1 centímetro, certo? E aí a gente aplica a equação de Torricelli para descobrir a velocidade. Tendo a velocidade, a gente aplica a equação da energia cinética, tá? Só é trabalhoso, eu não vou fazer o cálculo, eu deixo o cálculo para vocês. Mas a situação é a seguinte: na letra B temos, aqui deixa de ser uma questão de eletricidade e passa a ser uma questão de cinemática, certo? Mas temos a velocidade final ao quadrado, a inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, tá? Essa é a equação de Torricelli. Torricelli. Acho que são 2 R's, se eu não me engano. Tá? E aí, eu quero saber a velocidade. A velocidade inicial é igual a 0. A aceleração é 1,75 vezes 10 elevado a 15. O deslocamento é de 1 centímetro, então isso é 1 vezes 10 elevado a menos 2, para poder passar para metro. E aí, não precisa tirar a raiz quadrada, porque depois que você encontrar essa velocidade aqui, você vai substituir na equação da energia cinética, que é a metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, esta velocidade que eu encontrar aqui, eu jogo para cá, tá? O valor da massa a gente já tem, então tá, beleza. Certo? É 1,5 vezes 10 a 15, professor. 1,5. Não, o senhor colocou a 10 a 5. 1,75 vezes 10 a 5. Tá, tô só engolindo as potências. A velocidade que eu encontrei foi 1,87. Tá, vamos lá. Qual é o valor? 1,87. Da velocidade ao quadrado? Aham. Tá. 1,87 vezes 10 a 13. 13 metros. Tá, eu não vou colocar. Tá, aqui é metro ao quadrado por segundo ao quadrado, porque essa velocidade está elevada ao quadrado, certo? Beleza. E aí, você vai pegar este valor e vai substituir na equação da energia cinética. A gente tem a massa, que é a massa do elétron, que é 9,11 vezes 10 elevado a menos 31. E aí é só algebrismo, né? Só fazer conta para encontrar esse valor. Letra C. A energia cinética deu 1,6 vezes 10 a menos 17. Aí pronto. Eu só consegui até aí. Não consegui achar um tempo que ele pede. Tudo bem, vamos lá. Quanto tempo leva para ele percorrer essa distância? Ora, aqui a gente pode, se eu quero o tempo, a gente pode, eu tenho a velocidade, tenho a aceleração, eu posso fazer de 2 maneiras diferentes. Se eu aplicar a equação horária da velocidade, a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E aí, como ele partiu do repouso, essa velocidade é igual a 0.
E aí você tem a raiz quadrada de 1,87 vezes 10 elevado a 13 é igual a 0 mais 1,75 vezes 10 elevado a 15 vezes o tempo. E aí dá para calcular esse tempo. Tá? Ah, qual seria uma outra forma? Equação horária do espaço. Delta x é igual a velocidade inicial vezes o tempo mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Esse delta x é o espaço entre as placas, que é 1 centímetro. 1 vezes 10 elevado a menos 2. Essa velocidade inicial é 0. E aí eu tenho a metade da aceleração, que é 1,75. 1,75 vezes 10 elevado a 15. Tudo isso multiplicado pelo tempo ao quadrado. Note o seguinte: o resultado dessa equação tem que bater com o resultado dessa equação, certo? São duas formas diferentes de chegar no mesmo resultado. Tá? E só para lembrar o pessoal de Física 1, né? Que fez Física 1. Essa aqui é a equação horária da velocidade. Velocidade do movimento retilíneo uniformemente variado. E aqui é a mesma coisa. A equação da posição do MRU. MRUV. Tá? Das duas formas, você tem que chegar no mesmo resultado. Beleza? Vamos em frente. Próxima questão. Wilton. Eu tenho bateu também a resposta da 7ª e 8ª. Não são questões difíceis, mas... De qual lista? Dessa primeira lista. Da primeira lista. Pois é, cara. Eu fiquei devendo a vocês, porque eu tinha que refazer esses gabaritos e eu não fiz, tá? Mas vamos pegar as duas aqui, só para a gente fazer rapidinho. Na 7ª, a gente tem o seguinte. Qual é o módulo do campo elétrico de uma carga de 4 nanocoulombs em um ponto situado a uma distância de 2 metros da carga? Beleza. Se você tem aqui a carga de 4 nanocoulombs e você está situado a uma distância de... Um ponto P aqui que está situado a uma distância de 2 metros, o campo é igual a constante eletrostática vezes a carga sobre a distância elevado ao quadrado. A constante 9 vezes 10 elevado a 9, a carga 4 vezes 10 elevado a menos 9, dividido por 2 ao quadrado. Então, essa distância, esse campo aqui, 10 a 9 com 10 a menos 9 vai-se embora. 4 dividido por 2 ao quadrado também vai-se embora. Então, esse campo aqui é de 9. Tá? Bateu. Por que que tem esse 10 elevado à terceira? Deixa eu ver onde é que está o erro aqui. Tá. A única explicação para sobrar um termo de 10 à terceira era se isso aqui fosse microcoulomb e não nanocoulomb. Tá? Então, é 9 mesmo.
Se isso aqui fosse micro, aí a gente teria 9.000 newtons por coulomb, tá? Mas aqui não tem para onde correr. E aí, vamos aproveitar essa situação. Eu já vou corrigir meus gabaritos. Já estou aqui, né? Pois é. A oitava também dá uma diferençazinha. Já estamos aqui. Vou fazer assim, já aqui. Pronto, agora bateu. Vamos jogar a carga para microcoulomb, que aí vai dar a resposta correta. Beleza. Próximo, a oitava. A oitava diz o seguinte: uma partícula possui uma carga negativa de 5 nanocoulombs. Poxa vida, comecei lá no final da página. Droga. Espera aí, galera, deixa eu só ajeitar isso aqui. Trazer isso para cá. Pronto, comecei lá no final da página. Coisa chata. Tá. Ia subir um pouquinho mais, mas não tem nada não. Pronto. Aqui a sétima. Aqui a oitava. Pronto. Uma partícula tem carga negativa de menos 5 nanocoulombs. Qual é o modo da direção e o sentido do campo elétrico produzido por essa partícula situada a um ponto a 0,25 metros diretamente acima dela? Então, se é diretamente acima, eu tenho aqui a minha partícula e eu tenho uma distância qualquer e eu quero calcular como é que se comporta o campo neste ponto acima da carga, tá? Então, se essa carga ela é uma carga negativa, ela me produz um campo elétrico de aproximação. Então, o campo elétrico gerado nesse ponto acima da carga vai ter direção vertical apontando para baixo e o módulo vai ser calculado com a equação do campo elétrico. Carga vezes o módulo constante vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. 9 vezes 10 a 9 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 9 dividido por 0,25 ao quadrado. Dá quanto aí a conta? 720. 720 newtons por coulomb. Que também eu tenho um errozinho aqui nessa potência de base 5, nesse expoente de base 10 aqui, né? Pronto, isso aqui deveria ser, tá? Isso aqui é equivalente a 0,72 vezes 10 elevado a 3, né? Ou então 7,2 vezes 10 a 2. Vamos botar assim. 7,2 vezes 10 elevado a 2 newtons por coulomb. Então, vamos ajeitar esse cara bem aqui. Então, isso aqui é 2. Pronto. Já estou corrigindo o meu gabarito ao mesmo tempo. E aí, pergunta, a que distância dessa partícula o campo elétrico teria um módulo igual a 12 nanocoulombs, ou newtons por coulomb. Tá. Vamos lá. Certo. Se há uma distância de, vamos ver, se há uma distância de 0,25 metros, o meu campo elétrico produz um campo elétrico de 720 a uma distância de 12, eu quero saber qual é, quer dizer, para um campo de 12, eu quero saber qual é a distância. Então, eu posso usar a regra de 3, né? Não, nem a pau, Juvenal. Por quê? Porque isso não é linear, tá? Você tem um termo
você tem um termo que é elevado ao quadrado aqui, né? Inversamente proporcional ao quadrado. Então, fica a dica, pessoal. Um jeito bem fácil de errar uma questão dessa na prova é fazer por regra de 3. Certo? Mas essa análise aqui, ela me serve para verificar o seguinte: a distância que eu vou encontrar tem que ser bem maior do que a distância de 0,25. Eu tenho uma magnitude, eu tenho uma ideia de magnitude, né? Para ter uma ideia de magnitude do problema. Deixa eu ver aqui. Roberto, nessa minha brincadeira, cara, eu meio que estou induzindo vocês ao erro, né? Na hora de fazer essa análise. Tá? Então, mas por conta de o campo elétrico ser inversamente proporcional à distância ao quadrado, na hora que você utiliza a regra de 3, você já está morrendo aí com a questão realmente, porque isso não é linear. É diretamente proporcional ao inverso do quadrado da distância. Tá? Então, eu vou usar a mesma equação. Campo elétrico depende da constante vezes a carga sobre a distância ao quadrado. Ou seja, a distância que eu quero saber, ela vai ser a raiz quadrada da constante vezes a carga sobre o campo elétrico. E aí eu tenho que essa distância é igual a raiz quadrada de 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga 5 vezes 10 elevado a menos 9, sobre o campo de 12. Tá? 1,93 metros. Não bate com o gabarito. Vou fazer essa conta aqui rapidinho. Não sou muito fã da calculadora do celular, não, mas tudo bem. Não tem como ter aquela resposta, não. A calculadora do celular é uma... né? Peraí. Eu quero raiz quadrada de... 0,93. Ok? Corrige isso também. Agora, eu não estou lembrado de onde é que eu tirei esses valores. Bateu. Eu vou ver depois, que eu já fiz essas listas, já está com um certo tempo. 1,93 metros. Pronto, próximo. Vamos mudar de lista. Vamos sair da primeira lista e vamos para a segunda. Pronto. Próxima lista. Aí você me quebra, né? Uhum. Bora, galera. Vocês que estão aí em casa. Mais alguma dúvida? Não. Pode continuar aí. Então, estou continuando. Eu quero que você me diga quais são as questões que você não conseguiu fazer, que a aula hoje de revisão é só isso, resolver questão. Mas eu vou resolver as questões que vocês têm dificuldade. O senhor pode fazer a quarta da segunda lista? Quarta da segunda lista.
a uma distância de 0,2 centímetros do centro de uma esfera condutora carregada com raio de 0,1 centímetros, o campo elétrico é de 480 Nm por coulomb. Qual é o campo elétrico a uma distância de 0,6 centímetros do centro da esfera? Ok. A uma distância, e depois, a uma distância de 0,2 centímetros do eixo, aí eu troco, a esfera eu troco por um cilindro, né? Tá bom, então aqui é a aplicação da lei de Gauss. Vamos ver o seguinte. Vamos pegar o primeiro... Oi. Professor, Oi. Deu uma travadinha aqui. Qual é essa lista aí que você está usando? Segunda lista. Segundo, obrigado. Isso. Então, primeira situação. A situação é a seguinte. Vamos lá, vou botar esse negócio aqui. Pronto. Aqui é a minha esfera condutora, tá? Ela tem um raio de 0,2 centímetros e eu estou a uma distância de 0,1 centímetro. Nessa situação, como ela não fala, tá? Como ela não fala qual é a carga da esfera, se é positiva ou negativa, eu não sei para onde é que está apontando o campo elétrico, mas ele só me dá o módulo do campo elétrico. Beleza. Então, nessa primeira situação, pessoal, se a gente for lembrar da lei de Gauss, tá? Uma das características que a gente encontrou na lei de Gauss é que uma esfera condutora, ela se comporta como um ponto, tá? Isso é uma consequência da lei de Gauss. Uma esfera condutora se comporta como um ponto. Por quê? Na hora que eu passar uma superfície gaussiana envolvendo essa esfera, através da superfície gaussiana, eu vou ter linhas de campo furando a minha gaussiana em todas as direções. Certo? Então, a lei de Gauss me diz o seguinte: qual é o conteúdo da carga interna líquida da superfície gaussiana? Só para a gente lembrar, a lei de Gauss, ela pode ser escrita como a integral de linha do fluxo do campo elétrico é igual a carga sobre ε0. Então, ela está me dando qual é a carga interna líquida dentro da minha superfície gaussiana. Não me interessa saber o que tem lá dentro. Eu consigo determinar qual é a carga que foi colocada dentro dessa integral fechada, né? Integral de linha. Beleza. Isso aqui é lei de Gauss. E aí, como consequência da lei de Gauss, a gente vai interpretar, para essa esfera, vai calcular isso como se fosse um ponto, tá? Então, na letra A, eu tenho que o campo elétrico é igual a constante vezes a carga sobre a distância elevado ao quadrado, tá? E aí, qual distância eu vou utilizar? É como se, né, nessa situação, é como se eu tivesse toda a carga sendo localizada em um único ponto. E esse único ponto é o centro da minha esfera, tá? Então, a distância D, que a gente vai levar em consideração aqui, seria o raio da esfera mais a distância da esfera, da superfície da esfera até o ponto que eu quero avaliar. Então, esse D é 0,3 centímetros, certo? Isso aqui corresponde a 0,3 centímetros, que é o centro da esfera até a parte condutora
Peraí, a distância de 0,2 do centro da esfera condutora carregada com raio igual a 0,1. Pois é, então eu tenho a 0,2 a uma distância de 0,2 do centro da esfera, de raio 0,1, o campo elétrico é tal. Não, então peraí. Então essa distância que eu tenho que utilizar é 0,2. Porque a esfera tem 0,1 de raio e eu tenho essa distância como sendo 0,2. Ele já diz qual é a distância, tá? Então, beleza. E aí eu tenho, dessa forma, qual é o campo elétrico situado a uma distância de 0,6. Beleza. Aí depois eu vou pegar, eu sei que nesse ponto eu tenho 480, e aí eu vou esticar essa distância até 0,6, aqui também é 0,4, né? Para ficar uma distância de 0,6 do centro da esfera, e bem aqui eu quero calcular quem é o... Tá? Então, primeiro, eu vou aplicar a equação do campo elétrico para descobrir quem é a carga interna líquida na lei de Gauss, certo? Eu vou descobrir quem é essa carga, para depois aplicar de novo a mesma equação, conhecendo a carga e calcular um novo campo a uma nova distância. Então, aqui eu tenho 480 é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes a carga sobre 0,2 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado para passar isso para metro. E aí a gente determina qual é o valor dessa carga. Então, quanto é que dá a carga? Esta conta fica 480 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 4. Tudo isso dividido por 9 vezes 10 elevado a 9. E aí a gente utiliza o valor dessa carga. Para ajudar vocês na conta aqui. 4,8 vezes 4 dividido por 9. Então dá 2,1 vezes 10 elevado a... Aqui vai ficar 10 elevado a menos 4. Cortei isso aqui com isso aqui. 10 a menos 4 com 10 a menos 9. Espera aí. Essa carga é muito pequena, né? Menos 13 coulombs. É isso mesmo. 480 N por coulomb. Isso aí, Y. Pronto. Isso mesmo. Agora, eu vou pegar para essa carga líquida, né? Agora eu quero descobrir qual é o novo campo elétrico a uma distância de 0,6. Então, isso é 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 2,1 vezes 10 elevado a menos 13. Tudo isso dividido pela distância de 0,6 centímetros ao quadrado. Isso aqui é negativo.
E aí você calcula o novo campo. Ok? Aí é 10 elevado a menos 2, é, pô? Dentro do parêntese é. Dá 31,5. Não, deu 52,5. 52,5. 5,5. Então, a uma distância maior, o campo é menor. Então, tá coerente os meus resultados, beleza? Na letra B, eu tenho a uma distância de 0,2 centímetros do eixo central, do eixo de um cilindro condutor carregado muito longo, de raio 0,1. O campo elétrico é igual a 480. Qual é o campo elétrico na distância de 0? Mesma coisa, tá? A única coisa que a gente vai fazer agora é mudar a geometria. No lugar de uma esfera, eu vou usar um cilindro carregado. E aí, utilizando a lei de Gauss, como é que a gente determina qual é o campo elétrico gerado por um cilindro? Eu fiz essa demonstração com vocês nos slides em sala de aula, certo? Mas vamos relembrar aqui. A integral do fluxo de campo elétrico é igual a carga sobre ε0. Esse fluxo de campo... Vou fazer isso aqui. Vou só ajeitar esse negócio aqui, tá muito grosso a linha. Peraí. Botão direito do mouse, eu vou diminuir isso aqui para... Pronto, vou deixar assim. Pronto. Então, a situação que eu tenho é a seguinte. A lei de Gauss diz que a integral de linha do fluxo do campo elétrico é igual à carga interna sobre ε0. E esse fluxo de campo elétrico, ele é igual ao campo elétrico vezes a área. Tá? Então, dependendo da geometria do problema, a gente muda quem é essa área. Tá? Beleza. Nesse caso, eu tenho um eixo central do cilindro, bem aqui, tá? Eu estou a uma distância de 0,2 centímetros do eixo central e esse cilindro tem um raio de 0,1. Então, vamos calcular, nessa situação, vamos calcular qual é o campo elétrico nesse ponto P, né? Qual é a equação através da lei de Gauss que me dá o campo elétrico nesse ponto. Então, aqui a gente tem que qual é a área que a gente tem que calcular aqui nessa situação? Eu tenho a área superficial do cilindro, certo? E essa área do cilindro, ela vai depender da área lateral do cilindro. A área lateral do cilindro vai ser igual a 2, comprimento da circunferência, que é 2π vezes o raio, né? Esse raio aqui, esse Rzinho bem aqui, que a questão dá que é 0,1, e ele faz com que esse cilindro seja, ele diz no enunciado, que ele está fazendo a uma distância, um cilindro controle carregado muito longo, né? Tá, deixa eu ver aqui. Lembrar como é que é feito esse cálculo.
seria vezes H se eu tivesse um cilindro finito, mas ele faz esse cara como sendo infinito. Tá. Deu branco. Nessas horas a gente consulta. Deixa eu consultar aqui o slide da aula, só para me lembrar dessa equação. Deu branco. Ah, tá, porque eu tenho que levar em consideração... Ah, beleza, beleza, lembrei. Tá, deixa eu tirar aqui a apresentação. Deixa eu tirar aqui a apresentação e mostrar de novo a tela inteira. Para eu mostrar a equação. E aí o que eu esqueci realmente foi essa ideia de densidade linear de carga. Isso aqui para uma linha infinita, a placa condutora, com cilindro, eu não fiz com cilindro, mas é a mesma coisa, é a mesma ideia, né? Um cilindro carregado vai ter a mesma equação de um campo elétrico, de uma linha infinita de cargas, tá? A equação vai ser a mesma. Pelo mesmo motivo do qual o campo elétrico de uma esfera se confunde com o campo elétrico de um ponto, se você está olhando para uma situação externa, certo? Então, a situação é a mesma. E aí, eu defino uma densidade superficial de carga para o cilindro e faço com que esse cilindro seja infinito, tá? E aí, dessa forma, a carga contida no cilindro vai ser função da dimensão de altura. E quando chegar bem aqui, ó, essas duas equações se cancelam. E aí, o meu campo elétrico gerado, ele vai ser função do raio do cilindro que está gerando, do cilindro carregado que está gerando esse campo, tá? Só que eu vou substituir nessa situação, tá? Esta grandeza de densidade linear de carga, né? No caso seria para o caso do cilindro, seria uma densidade superficial de carga. E aí, para resolver a questão, seria da mesma forma que eu fiz a anterior. Ou seja, eu vou descobrir quem é essa densidade linear de carga para aplicar isso para descobrir qual é o campo elétrico em uma nova posição, tá? Então, esse campo elétrico, né, da lei de Gauss, deixa eu apagar isso aqui. Campo elétrico da lei de Gauss, ele foi obtido como sendo, vamos anotar aqui, lambda sobre 2π epsilon zero vezes o raio, que é esse raio bem aqui, ó. Tá? Aí a gente descobre que é um lambda, joga isso para uma nova distância, aumenta a distância e calcula novamente quem é o campo elétrico. Tá? Essa questão é interessante, só que ela é muito trabalhosa, porque você sempre vai ter que fazer duas vezes. Né? A primeira vez para descobrir quem é a carga e depois substituir para descobrir quem é o campo. A mesma coisa é válida para cá. Eu descubro quem é a densidade. Nesse caso aqui, tá? Só para ser bem rigoroso, neste caso aqui, eu tenho que descobrir quem é a densidade superficial de carga para depois aplicar e calcular o campo elétrico numa distância maior, né? E aí, mesma coisa, nesse ponto, o campo vale 480,
Quando eu aumentar a distância, o campo vai ser igual a quanto? Aqui, pronto, aqui o campo, numa distância maior, vai ser igual a quanto? Depois que eu aumentar a distância. Mas primeiro eu preciso descobrir quem é este cara, né, nos dados que foram dados. Ok? E aí se torna só uma questão trabalhosa, né? Mas você vai substituir a equação dada pela lei de Gauss em cada uma das situações. Ok? Só para lembrar, tá? Só para lembrar, essa grandeza de densidade superficial é igual à razão entre a carga por unidade de área. Tá? E, de certa forma, eu estou descobrindo quanto de carga está acumulado no meu condutor. Beleza? Respondido, Thaís? Na letra C, qual é a figura? Na letra C, você vai usar um plano carregado. Tá? No plano carregado, eu tenho a equação de uma placa infinita, é um plano carregado, então você tem esta equação que você vai trabalhar. Ok? Ficou claro? E aí, mesma coisa, você tem o campo a uma certa distância, se eu aumentar a distância, quanto é que vai ser o campo? E aí, mesmo esquema, só trabalhar, né, para descobrir quem são, né, essas grandezas de carga, aqui seria carga por comprimento L, né? Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Próxima questão. Deixa eu ver um aqui da terceira lista. Associação é simples. Segunda lista é só lei de Gauss. Então não vou gastar muito tempo com ela. Essa aqui é interessante. O legal dessa questão, pessoal, é que a gente mistura tudo. A segunda da segunda lista. Aqui é interessante que a gente mistura tudo, né? Vetores com força eletrostática, dá para brincar com um monte de coisa. Eu vou só desenhar as forças que estão envolvidas, né? E só vou montar a equação, tá bom? Então, a situação é a seguinte. Uma pequena esfera de massa de 4 vezes 10 elevado a menos 3, a menos 6 quilos, e carga de 5 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs, está suspensa num fio próxima a uma grande placa isolante e carregada. A densidade de carga na placa é igual a menos 2,5 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs por metro quadrado. E qual é o ângulo mostrado no fio? Essa unidade bem aqui, essa grandeza bem aqui que é dada, é a densidade superficial de carga, que é dado como sendo a quantidade de carga sobre a área. Turma, uma dica valiosíssima que eu dou para vocês. Olhem para as unidades. Se essa unidade é coulomb por metro quadrado, coulomb é unidade de carga, metro quadrado é unidade de área. Então, olhando para a unidade, você já consegue ter uma boa estimativa do que é a grandeza que está sendo dada. Certo? Então, vamos lá.
Nessa situação, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um eixo bem aqui em cima, só para a gente fazer a decomposição vetorial das forças que estão atuando sobre essa carga, tá? Então, aqui apontando para baixo, eu vou ter a força peso, que é massa vezes gravidade. A carga, a placa tem carga negativa, certo? A placa tem carga negativa. E a esfera é positiva. Então, eu tenho um campo elétrico de aproximação, certo? Num campo elétrico de aproximação, eu tenho uma carga positiva. Então, campo elétrico, e bem aqui eu tenho uma carga que é positiva, certo? Para onde é que está apontando a força? Espera aí, deixa eu ver aqui o seguinte. A placa, se ela é negativa, eu tenho... Tá, beleza. O campo elétrico é de aproximação, porque a placa é negativa, a força eletrostática está na mesma direção e no mesmo sentido do campo, certo? Então, apontando para cá, eu vou ter... Apontando para cá, eu vou ter uma força elétrica. E aí, preso ao fio, eu tenho um vetor de tração, e esse vetor ele pode ser decomposto, tá? Esse ângulo aqui é igual ao ângulo θ também, tá? E esse meu vetor de tração, ele pode ser decomposto em tração vezes o seno de θ, e aqui seria tração vezes o cosseno de θ. Então, se essa esfera está em equilíbrio, tá? Aplicando as condições de equilíbrio, a gente tem que a tração vezes o cosseno de θ é igual a massa vezes gravidade. E eu ainda posso escrever que... Deixa eu trazer isso para cá. Eu ainda posso escrever que a tração vezes o seno de θ é igual a força eletrostática. Se eu dividir uma equação pela outra, eu tenho que tangente de θ é igual a força eletrostática sobre o peso. E aí, quem é essa minha força eletrostática? Né? Eu ainda quero continuar descobrindo o ângulo θ, né? Então, tangente de θ é igual a carga vezes o campo elétrico sobre massa vezes gravidade. E o campo elétrico de uma placa carregada, vamos pescar bem aqui, é ε0, quer dizer, é sigma sobre 2ε0. Então, a tangente de θ é igual a carga vezes sigma sobre 2ε0 vezes massa vezes gravidade. Eu tenho a carga que é dada, vamos lá. Eu tenho a carga que é dada, eu tenho o sigma que é dado, tem um sigma que é dado, a ε0 é a constante, né? Isso aqui é 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 Coulomb ao quadrado por Newton vezes metro quadrado, né? Essa é a constante. A massa é dada e a gravidade a gente usa, né? Como é um exemplo bem prático, essa gravidade você usa o valor real de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, nessa situação, eu já tenho todos os valores que eu preciso.
certo? E aí, o ângulo θ é a tangente a menos 1 de... Vamos lá, me ajuda aí, Hilton. Quanto é a carga? 5 vezes 10 a menos 8. 5 vezes 10 elevado a menos 8. O sigma em módulo, né? É, em módulo. Porque eu preciso do sinal somente para saber a orientação da força. Tá? Então, em módulo, 2,5 vezes 10 elevado a menos 9 sobre 2 vezes 8,85 a menos 12 vezes a massa 4 vezes 10 a menos 6 e a gravidade de 9,81. E aí, galera, o cálculo é de vocês. Tá? Ah, professor, é difícil. Não, não é difícil não, é trabalhoso. Quem vai ter o trabalho é a calculadora, não é vocês. Brincadeira é saber usar a calculadora, né? Tranquilo? Turma, utilizem, toda vez que você for usar uma calculadora científica, utilizem os parênteses, certo? Utilizem os parênteses. Isso facilita bastante na hora de você fazer o cálculo. Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Turma, com relação à prova, tá? Vamos lá fazer os spoilers da prova. Vocês têm 3 horas para resolver a prova. Então, sabendo disso, deixa eu parar aqui a apresentação. Então, sabendo disso, eu garanto a vocês, eu não pesei a mão, tá? Na hora de fazer a prova. Tentei colocar algumas questões teóricas, certo? Mais simples, certo? E as questões de cálculo não estão absurdamente difíceis, certo? Você vem acompanhando as aulas direitinho, está conseguindo estudar ao longo do semestre, você vai sair muito bem nessa prova. Tranquilo? Vai ter múltipla escolha também? Sim. Para ser mais exato, a prova tem 9 questões, a prova tem 10 questões, 9 delas são de múltipla escolha. Já ajuda demais. Ajuda. Ajuda demais. Mais alguma dúvida, pessoal? Vai precisar mostrar os cálculos ou não? Na questão que é aberta, sim. Beleza. Beleza? E aí, Hilton? 80? Não, peraí. Aqui deixa eu ver aqui uma coisa. O gabarito da questão é 10.02. Tu tá dando 80 e... E aí, de novo, cara. O meu aqui deu 10.20. 10.20, né? Uhum. Pronto, esse valor já bateu com o gabarito. Vou anotar aqui que eu vou salvar depois essas páginas, disponibilizar para vocês.
10,20 graus. Bateu. É isso mesmo, né? Beleza. E aí, galera, mais alguma coisa? Bom, então, já que ninguém se manifestou, só me resta fazer a chamada, certo? E encerrar por aqui. Deixa eu parar aqui a gravação.